O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que crer nele, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos assim celebrando o quarto domingo desse tempo quaresmal, onde somos convidados e convidadas à conversão, onde somos chamados e chamadas a vivenciarmos a reconciliação. Por isso, precisamos nos aproximar cada vez mais da bondade, da misericórdia de Deus, para que o seu amor esteja sobre nós. Nós estamos vivenciando esse tempo tão difícil da pandemia. No Brasil, mais de 270 mil pessoas já perderam a sua vida. Então precisamos nos colocar diante de Deus, precisamos ter os cuidados necessários, precisamos rezar para que as nossas autoridades cada vez mais tenham essa sensibilidade para o cuidado com a vida. Por isso, esse tempo da Quaresma deve ser também para nós esse retiro espiritual, que vai nos ajudando a caminhar na esperança de que a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo fortalece a nossa fé e o nosso testemunho como filhos e filhas de Deus. Para isto, precisamos estarmos atentos e atentas para perceber o que Deus nos diz. As leituras que nós acabamos de ouvir nos mostram a compaixão, a misericórdia de Deus para com todos nós. Hoje nós tivemos um seminário sobre a palavra de Deus com o padre Flávio Collins,
E ele nos ajudou exatamente nessa compreensão que Deus não quer a condenação da pessoa, mas Ele condena o pecado. Por isso, Ele sempre nos dá uma oportunidade para a conversão e para a mudança de vida. É o que nós olhamos no segundo livro das Crônicas. Revela para nós que os chefes do sacerdote e o povo multiplicavam a sua infidelidade diante do plano de Deus, cometendo tantas e tantas falhas, cometendo tantos e tantos erros, e em consequência disto vem exatamente aquilo que acontece, a invasão junto ao povo de Israel, matando tantas pessoas e depois levando para a Babilônia como escravo. É o povo que sente, é o povo que passa por essa dificuldade. No entanto, Deus se volta novamente para o seu povo, que está cativo na Babilônia, e ali então aparece um rei que quer restabelecer novamente essa volta para Deus. Nós precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, nos deixar conduzir por Deus, nos deixar ser iluminado por Ele, para que o nosso testemunho seja um gesto de fidelidade diante do seu plano de amor. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, e por isso Ele quer que nos voltemos cada vez mais para ouvir a sua palavra e para fazer a sua vontade. Mesmo quando nós nos distanciamos diante do seu amor, diante da sua bondade, Ele, na sua infinita misericórdia, quer nos acolher. O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de construir um templo em Jerusalém. Assim diz aquele rei que era estrangeiro, mas que, no entanto, é usado por Deus para que assim estabeleça a paz no meio do povo de Israel. É Deus que não faz acepção de pessoas, mas que para Ele todos somos iguais. Por isso, a campanha da fraternidade quer nos proporcionar essa abertura para um diálogo ecumênico, isto é, esse diálogo com outras igrejas, esta abertura para um diálogo interreligioso e ao encontro daqueles e daquelas que não professam o credo, mas que têm Deus como seu guia, como seu condutor. Por isso é importante esse diálogo e essa abertura com o princípio que é exatamente da vida, do amor, da bondade e da misericórdia. Papa Francisco dá esse exemplo e esse testemunho quando vai exatamente ao Iraque, para dizer que o mais importante é a fidelidade a Deus. O nosso ser diferente não deve nos levar a um afastar-se do outro, mas aquilo que é riqueza em nós, os nossos dons, deve nos engrandecer cada vez mais como humanidade, como povo de Deus. É Deus que, na sua infinita bondade, derrama o seu amor sobre nós. E Paulo, escrevendo aos Efésios, vai dizer: Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou,
ao ponto de entregar o seu próprio Filho Jesus Cristo. É a graça de Deus que nos salva, assim diz Paulo. É esse acreditar em nosso Senhor Jesus Cristo que nos leva à salvação. O Cristo que morreu e ressuscitou, e a sua ressurreição renova a nossa fé e a nossa esperança. Por isso, somos convidados e convidadas a caminharmos na unidade, a caminharmos no seu amor, a acreditar na sua presença no nosso meio e em nossa vida. Paulo vai dizer que nós fomos criados em Cristo. É Jesus Cristo que nos conduz. O lema da campanha da fraternidade é tirada da carta aos Efésios. Paulo está na prisão, mas ele percebe um certo conflito e atrito naquela comunidade. Aqueles que eram judeus, que se tornaram cristãos, e aqueles que vinham do paganismo. E Paulo vai dizer que em Cristo todos nós somos um, para vivenciar essa unidade. O mais importante não é me apegarmos a coisas pequenas, mas o mais importante é reconhecer Jesus Cristo como cabeça, como aquele que nos conduz para vivenciarmos o amor, para vivenciarmos a bondade de Deus. E é isto que nos mostra, caríssimos irmãos e irmãs, o amor e a misericórdia de Deus para conosco, através do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus Cristo está diante de Nicodemo, aquele que vai encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que, de uma certa forma, quer se tornar discípulo. E o que nos mostra, então, o Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus vai dizer que, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O povo de Deus caminha pelo deserto. Um certo momento começa a murmurar contra Deus e começa então a ser picado, mordido pelas serpentes e morrerem. É Deus que manda Moisés fazer uma serpente e colocar numa haste para que aquele povo não morra mais. Jesus Cristo vai mostrar que assim acontece com o Filho do Homem, e todo que nele crê terá a vida eterna. Nós somos atraídos pelo amor de Deus para viver a sua bondade, para viver o seu amor. O Papa, quando veio o Papa Bento XVI no Brasil, para a Assembleia de Aparecida, ele dizia que nós somos atraídos por Deus, somos cristãos por atração, isto é, somos atraídos pelo Cristo na cruz para vivermos o seu amor, para vivermos a sua bondade e a sua misericórdia. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. É esse amor de Deus incondicional que deve estar presente na nossa vida e no nosso coração. Ele é a grande luz que quer nos iluminar, que quer nos ajudar, mas diz o Evangelho, os homens preferiram as trevas à luz. Precisamos, caríssimos irmãos e irmãs, caminhar na luz de Cristo,
caminhar na luz de Deus, vivenciando a comunhão, a fraternidade e a solidariedade, para que de fato sejamos um mundo de irmãos e irmãs. Que nosso Senhor Jesus Cristo, o centro da unidade da nossa igreja, nos ajude a caminhar na fidelidade ao seu plano de amor e da sua bondade, para que assim sejamos discípulos e discípulas, acolhendo a sua palavra e vivenciando-a a cada momento da nossa vida como filhos e filhas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.